Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 18 de junho, dia do Orgulho Autista, do Opinião Litoral. Você vai ter comentários e análises das notícias pelo advogado Roberto Mohamed e nós vamos começar analisando algumas declarações do músico Paulo Miklos, da banda Titãs, ontem aqui na Rede Cultura, no Roda Viva. Vamos ver o Paulo Miklos falando primeiro de política e depois de música. E a gente viu, né, nesses tempos que a gente viveu ali atrás, né, quando veio uma onda de extrema-direita muito forte, que foi desesperador, a gente viu muitos roqueiros, né, e muita gente, algumas pessoas indo para o lado da direita, pior ainda, da extrema-direita. E você sempre foi um cara que se posicionou e sempre falou como foi ver isso, assim, até alguns símbolos do rock sendo levados pro lado da extrema-direita. Então, primeiro foi um espanto, assim, porque aí eu comecei a ouvir as músicas dos caras e pensar, mas peraí, já era assim antes? Então eu entendi errado. Tem um pouco isso, né? Mas aí sei lá, é uma coisa assim que tem muita gente, isso aconteceu demais, aconteceu entre as famílias, aconteceu entre os amigos, né? Eu acho que foi uma crise ética, política, né? Que exigiu das pessoas, e também essa coisa da onda das fake news, então da rede social, houve essa cisão, assim, extrema, né? Maluca, né? Então, eu não briguei especificamente com ninguém, porque eu achei uma perda de tempo. Eu achei que você, assim, você tá muito equivocado. Dizer o mesmo, não. Eu briguei com um monte de gente. Um beijo para todo mundo. Pois é. Não, eu como sou da minha própria rede social, eu faço uma higienização, sabe? Eu dou um bloco geral, por cima e embaixo. O cara falou alguma coisa, e tem alguns que eu vou visitar Peraí, esse cara tá meio estranho, deixa eu ver, esse comentário não é muito legal. Eu vou lá no perfil para ter certeza antes de bloquear. É uma receita essa? É uma receita, sim. Agora, é lamentável que a gente ainda esteja vivendo num momento assim. É uma coisa, o Paulo Miklos acabou, a pergunta da repórter foi muito bem formulada, porque ela colocou algumas coisas que são paradoxos, Paulo, e eu acho muito curioso isso. A primeira é que a extrema-direita não combina com o rock. O rock é transgressor. E a extrema-direita é extremamente conservadora, ela vive no século passado. Na verdade, ela vive no século XIX. A extrema-esquerda vive no início do século XX. E a extrema-direita vive no século XIX. As duas são péssimas, mas a extrema-direita tem algumas características que são muito complicadas e a gente está assistindo agora com esse debate do aborto. É uma falta de argumentos, apela-se para o fanatismo religioso e a justificativa foi essa. Eu vi deputados falando, não, eu sou evangélico, o Brasil é um país evangélico. Não, o Estado brasileiro é laico. Eles não conseguem ver essa confusão. Na verdade, o sonho deles era fazer uma versão evangélica do Irã, um Estado teocrático. Era o sonho desses caras, viverem num país onde a religião predominasse. É muito curioso porque as pessoas vão falar, mas os Estados Unidos não são um Estado teocrático, democrático, o que é aparentemente incoerente? Até tem um pouco. Mas o Paulo fala de uma coisa, é verdade, você vai olhar para o que os caras escreveram, eu vou dar um exemplo aqui, o Roger, do Ultraje a Rigor. Você pega as músicas do Ultraje, e eu comprei o primeiro disco do Ultraje quando saiu, primeiro LP, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Todas as letras são do Roger. Nenhuma delas você vê alguma coisa de extrema direita. São de luta pela democracia. Exato. A gente somos inútil, né? Mas não é só uma questão de luta pela democracia. Começa por aí, né? Mas o mais curioso é que um gênero musical que é transgressor jamais poderia abrigar a gente que pensa no conservador, que tem o conservadorismo como regra.
Tá bom, a gente envelhece, mas a gente não abandona os princípios. Eu achei legal a frase dele. Ele falou, peraí, aquilo que eu ouvi lá atrás, eu não entendi? Mas não. peraí, Mohamed, tem uma frase de um médico francês, Georges Clemenceau, no final do século XIX, quando você diz que a extrema-direita vive nesse tempo, que diz assim, quem não for socialista até os 20 não tem coração. Quem continuar socialista depois dos 40 não tem cérebro. Muita gente pensa que essa frase é do Winston Churchill, mas na verdade é de um político e médico francês, Georges Clemenceau. Mas aconteceu Ou seja, comigo. as pessoas mudam. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com todo mundo. A gente vai amadurecendo, mas você não perde seus princípios. Essa é a questão. Eu, por exemplo, respeito as pessoas, a opinião dos outros. Eu tenho um beijo de 2 homens ou 2 mulheres não me incomoda. Sabe, são coisas que eu não tento impor aos outros as coisas que eu acredito. Eu respeito todas as religiões, embora não aceite o fanatismo em nenhuma delas. Como não aceito o crime em nome da religião. E a gente está assistindo isso hoje no mundo inteiro. Então, é muito curioso o estágio que a humanidade chegou. E o Paulo deu uma receita. Eu não entro mais em briga por causa com gente da extrema-direita, porque eles não têm argumentos. Quando você discute com alguém que não tem argumentos, Paulo, é impossível. Eu acho que você já viveu isso na pele muitas vezes. Não dá para discutir com quem não tem argumento. Foi isso que o Paulo quis dizer ali. Ele não briga com ninguém, porque vai brigar para quê? Não adianta. Nós temos um amigo comum que fala coisas que a gente acha não é possível que eu estou ouvindo isso, mas a gente gosta dele. Então, a essência da pessoa, a gente sabe que não é aquilo que ele está falando. É porque passou a acreditar, o grau de insatisfação com a situação, porque a esquerda não é santa também. Agora, não pode justificar que você vai para um grupo, para um nicho, que é racista, xenófobo, homofóbico, preconceituoso, fanático, porque, eu não quero aquilo. Falou, tá, não quer aquilo, mas quer isso aqui, não, vamos ficar no meio. Que eu acho que é o que acontece, na verdade, com o cara que era de esquerda e é inteligente. Ele vai para o centro, ele não migra para a direita, ele não migra para a extrema-direita, muito menos. Você nasce na extrema-direita. Mas é triste a situação que a gente vive. E é triste aquilo que o Paulo falou. As pessoas negam o que falaram, como pensavam. E, na verdade, você pode se moldar a uma nova situação. Tem uma outra coisa interessante que ele falou no programa também, Paulo, para a gente falar, porque nós já discutimos aqui quando o Sérgio Heinz veio aqui, que é a questão da música digital. Vou pedir para o Davidson colocar o trecho que ele fala disso. É muito pouco. É uma coisa... A gente reclamava das gravadoras porque os discos não eram numerados, né? Então nunca se sabia quanto realmente de discos foram vendidos e tudo, né? E hoje em dia é uma coisa assim, a gente sabe que é 0,00, quer dizer, você precisa ter uma... Mas você recebe saldos assim do fim do mês de 0, tantos centavos? Eu não acompanho muito, não tem isso, é pouca coisa. São assim, não é uma coisa significativa. Precisa ser um grande sucesso, precisa ser milhões de execuções, né? Para que façam realmente uma diferença. E então é bastante coisa, é uma marca muito difícil de ser alcançada. Mas vale a pena estar lá ainda assim? Agora é a única maneira de estar. A gente falou aqui com o Sérgio Heinz juntamente isso e me lembrou o que ele falou, uma entrevista do Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss, explicando por que eles não lançavam nada novo, né? O último disco do Kiss foi de 2012, que é o Monster. E ele explicava, falou assim, por que não vende? A gente não recebe nada, só que você tem um custo de estúdio, de trabalho, de composição, para quê? Então vamos fazer show. Quando um grupo consolida, um artista consolidou a carreira, você vê que dificilmente continua lançando coisas novas. Vê o tempo que os Stones demoraram para lançar alguma coisa. Até porque o artista precisa lançar porque se sente meio que sufocado. Porque continua compondo, continua produzindo e não lança isso.
O digital, ele funciona de uma maneira complicada, é mais ou menos como a questão dos engajamentos em rede social. Você tem que lançar produtos novos, então não existe mais, o LP, não existe mais o álbum. Você vai lançando singles, ou seja, músicas isoladas, para depois formarem um trabalho. Por isso que muita gente se espanta, o sertanejo usa muito essa tática. Vira e mexe e lança um show ao vivo com um monte de músicas, com todo mundo cantando. Mas eu falei, mas como é que as pessoas conhecem aquelas músicas? Porque eles ficaram lançando singles até formar um determinado volume para um álbum e fazem um ao vivo com aquelas músicas que eles lançaram. Só está ganhando dinheiro hoje grandes artistas lá fora, e aqui no Brasil é Anitta, Ludmilla, Isa, mas Caetano não ganha nada. Gil não ganha nada. O Milton encheu o rabo de dinheiro com a turnê do Clube da Esquina de despedida. Mas venda, mesmo com toda essa mitificação do Clube da Esquina, no digital não aconteceu nada. Eu que sou um cara mais... eu gosto de música no sentido amplo, eu gosto de música com qualidade. Eu tenho vinil. Voltei a usar vinil. Fiz uma bobagem há 30 anos atrás, trocando os meus discos de vinil por CD, e agora voltei a fazer isso, porque CD que ninguém ouve mais. E você nota claramente, eu vi a cara do Felipe de espanto quando eu toquei um vinil de uma música que ele gosta, e ele viu que o som era completamente diferente do Spotify. O Spotify é um arquivo tão comprimido que, por exemplo, bateria no Spotify não tem mais prato. Você não ouve mais. Até mesmo a melodia fica alterada quando você vê, por causa do grau de compressão do arquivo musical. Ele corta frequências altas demais e baixas demais, que o ouvido capta, e que no vinil, por ser analógico, é pleno, aquilo explode no ar, e explode no seu ouvido. Mas o problema todo, e que vem atrás e que é muito grave, é a remuneração do artista. A gente está se condenando, Paulo, a ouvir porcaria. Porque quem produz música de qualidade, por exemplo, como é que eu vou colocar um disco de uma orquestra? Eu não sou um fã de música clássica, gosto, mas não sou um fã de música clássica. Mas eu tenho amigos que compravam discos de música clássica, tinham coleção. Como é que uma pessoa hoje vai ouvir música clássica no Spotify? Com essa questão do arquivo. Fica horrível, é uma massa sonora que você não consegue identificar nada. Quando você pega um disco de vinil de uma orquestra, você identifica violinos, celos, trompas, é diferente. Então, a gente está se condenando cada vez mais à baixa qualidade, Paulo, ao descartável, aquilo que não gruda. Até porque esses artistas que são do mundo digital, eles se veem obrigados a ficar lançando coisas novas a cada 25 dias. Porque senão ele perde engajamento e perde a manutenção daquele número de views e de likes. É uma coisa horrorosa. Aí quando a gente reclama, é só funk no Spotify, é só música descartável, porque eles têm esse sistema. Quem faz música de qualidade não se sujeita a essas regras, porque não consegue se adaptar. É uma coisa inacreditável. E eles não cobrem os custos. Esse é o grande problema. A gente vai parar para o intervalo bem rapidinho. Na volta, é mais ou menos esse mesmo assunto, porque o astro do futebol francês, um dos melhores jogadores do mundo, Mbappé, ele pediu para os jovens franceses irem votar. A França convocou eleições antecipadas e criticou a extrema-direita pelas ideias que dividem. É bom a gente lembrar que o Mbappé, ele é filho de camaroneses, é descendente, né, de camaroneses e argelinos, ou seja, o argelino não é bem imigrante, né, porque a Argélia era francesa, mas é descendente de africanos. A gente volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, Roberto Mohamed está analisando, comentando as notícias com você.
E uma notícia que é, como a gente comentou, Paulo Miklos falando de política, o músico dos Titãs, da banda Titãs, o Mbappé, astro do futebol francês, também pediu para os jovens votarem na França, parecido com o que o Trump tem medo que a Taylor Swift faça nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, que é um estado estratégico para ele. Mas o Mbappé também criticou a extrema-direita francesa pelas ideias que dividem. Paulo, a extrema-direita no mundo todo é igual. No mundo todo é igual. Ela é contra a imigração, esquecendo que na América, por exemplo, não tem raça pura, né? Não existe país puro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma escolha de imigrantes. Eles não gostam dos latinos, só de ingleses, escoceses, irlandeses, alemães, italianos, aí eles aceitam. O italiano é latino também, né? Mas o italiano é europeu. Tano, né? Tano. Então, holandês. Eles escolhem os imigrantes, escolhem o sangue. Mas a extrema-direita é igual. A extrema-direita brasileira dá vontade de perguntar, falou, escuta, o único brasileiro autêntico é o índio. Todo mundo chegou aqui depois. Mas eles se acham donos do mundo e são contra quem não... É por isso que às vezes eu vejo, quando eu vejo um negro de extrema-direita, eu fico me perguntando, mas será que ele tem noção do que ele está falando, do que ele está fazendo? Porque o resto não gosta dele. Acha que ele tinha que estar trabalhando servindo. Então, eu não consigo, esses paradoxos são complicados. E a gente já falou aqui no programa, eu acho que o Macron corre o risco de dar um tiro no pé e acabar com o governo dele prematuramente. Porque se a extrema-direita... Ele já não tem maioria no Congresso, no parlamento francês. E lá é unicameral. O parlamento lá é uma câmara só. Se ele fizer, não conseguir fazer maioria agora, o governo dele morre. Tranquilamente. Então eu acho que ele arriscou tudo. É aquela história de uma bala só e você não pode errar o tiro. Ele se fiou naquela história da tradição, né? As 4 vezes em que o governo francês antecipou eleições nessas circunstâncias, saiu vitorioso. Paulo, mas só que ele acabou, o problema é o motivo. Sempre tem uma primeira vez. As vezes anteriores aconteciam quando ficava impraticável o governo. Em outras épocas da história, né? Exatamente, por causa da questão de ter maioria, abandono de um partido, da coalizão que governava. E aí você inviabiliza o governo. O problema é que dessa vez ele faz isso. Ele vinha administrando não ter maioria no parlamento. O problema foi a eleição do parlamento europeu, que não tem nada a ver com o parlamento francês. O problema é que o eleitorado francês se voltou para a extrema-direita nas eleições do parlamento europeu, que são eleições nacionais que vão resultar no número de parlamentares que vão para ele. Então, a extrema-direita e a direita avançaram, mas o centro, a centro-direita conservaram a maioria, né? Conservou a maioria, mas no parlamento no total. A gente vê, por exemplo, a primeira-ministra europeia, ela é de direita. Não é de extrema-direita, mas é de direita. Então, a maioria do parlamento europeu é de direita e conta com o apoio da extrema-direita. E é preciso deixar claro que a extrema-direita tem um problema muito sério, né? Porque ela não se dá nem com a direita. Ela combate todo mundo, porque as ideias dela são absurdas, são todas paradoxais. Mas eu acho que o Macron corre um risco muito sério, e quando você vê um cara como o Mbappé indo para a imprensa, e eu acho que é isso que tinha que acontecer, mas no Brasil é um problema, porque você tem influenciador digital, os influenciadores digitais, a quantidade daqueles caras que são de extrema direita ou de direita é uma coisa absurda, e você vê gente que não é de extrema direita, mas que apoia esse tipo de coisa. É a história do não quero esse, então eu vou ter que aguentar esse. É mais ou menos isso. Agora, sem dúvida nenhuma, essa posição do Mbappé, eu acho que vai ser acompanhada pela classe artística, pelos intelectuais franceses,
Mas o povão, Paulo, eu acho que... E os imigrantes, obviamente, não vão votar na extrema-direita, mas o crescimento do partido da Marine Le Pen é assustador. E esta mulher, ela é muito pior do que a sobrinha do Mussolini, sobrinha neta do Mussolini, que assumiu na Itália. A Meloni, Giorgia Meloni. Olha, aqui na Baixada Santista, algumas cidades têm, como Santos, tem ar-condicionado nos ônibus. Agora, os ônibus intermunicipais, que normalmente, em alguns horários, andam sempre lotados, e a região é muito quente, não tem ar-condicionado. A deputada Solange Freitas anunciou que tinha convencido o governador Tarcísio de Freitas a adotar, e antes do final de semana o governador anunciou, confirmou 100 novos ônibus, 50 e depois 50, intermunicipais da EMTU na Baixada, com ar-condicionado. Sim, a gente tem que fazer justiça. Ela já está falando nisso desde o final do ano passado. E o governador acabou concordando. Pouca coisa a MTU faz que tenha sentido, que seja bem feita, mas vamos ver quanto tempo vai demorar, né? E puxando esse assunto, o Paulo, o governador finalmente disse que vai começar a questão do licenciamento ambiental, reconhecendo que mentiu no lançamento do túnel, dizendo que a razão do governo do estado ter vindo para a construção do túnel foi justamente porque ele já tinha o licenciamento ambiental feito. E a gente descobriu que era tudo mentira. Não tinha licenciamento nenhum. Tanto que quando o governador esteve aqui da última vez, não dessa, da penúltima vez, ele deixou claro que as balsas iam continuar até no mínimo 2031. O que é um absurdo, né? Porque não põe uma balsa nova. Quando eles lançam uma balsa que sai da reforma, botam duas para reformar. Não reformam o atracadouro, não pensam em alternativas. Nós estamos falando de 5 anos, Paulo. Quer dizer, é uma vergonha. E o governador agora finalmente se tocou que da última vez ele fez uma bobagem e deu um tiro no pé. E agora ele anunciou que ia protocolar imediatamente o pontapé inicial para que se faça o licenciamento ambiental. E sem ele não dá para fazer licitação, não dá para fazer nada. O projeto executivo vai ser feito depois, quando você tiver esse pontapé inicial, e a gente vai entender, né? Quem sabe a gente consegue entender por que a escolha por um projeto com mais de 200 desapropriações contra um que só tem uma desapropriação, que é o da autoridade portuária. E essa insistência do governador em achar que a liderança do projeto do túnel é do Estado. Não é. Ele é uma obra do governo federal, em parceria com o Estado. Aí quem ouve o Tarcísio falando, parece que é ele que vai construir o túnel, né? Porque ele vai fazer, ele que vai chamar a iniciativa privada, porque já tem interesses e tal. De repente ele virou o dono do túnel. Só que o túnel é uma obra federal. Ele é parceiro. É engraçado como, às vezes, o discurso faz com que você inverta a posição. E eu acho que ele se tocou que havia uma incoerência nisso. Ele se arvora. Ele tomou o projeto para ele, dizendo que é ele que vai fazer a licitação, ele que vai fazer o projeto, ele que vai fazer tudo, e ao mesmo tempo diz, não tem prazo. Não tem prazo. Vocês vão continuar usando balsa até 2031. É preciso ter coerência, né? É o mínimo que você espera que o governador tenha coerência. E é preciso também equacionar a questão das balsas, que são uma tortura para o usuário atualmente, né? Mas é a mesma história, Paulo, na falta de projetos educacionais... Se você vai ter mais 7 anos de balsa, pelo amor de Deus, né? Mas Paulo, você vê a questão da educação, quebrou aquele pau na Assembleia e esses defensores da escola cívico-militar, e eu vi uma postagem lamentável do deputado estadual aqui da região, Coimbra. Lamentável sob todos os pontos de vista. Ele fala, quer dizer, ele ofende os deficientes, ofende as mulheres e mostra que ele não tem argumento nenhum, que ele é oco, né? Porque a discussão da escola cívico-militar só lhe rendeu votos, mas é oco. Na verdade, não tem como defender. Eu já cansei de falar aqui. Na falta de um projeto para mexer na educação de São Paulo, vamos fazer escola com a PM. E eu já disse aqui, eu sou muito a favor de colégio militar. Acho que o Exército tinha que rever a sua política e
conversar com o governo. Mais colégios Pedro II espalhados pelo Brasil. Aí eu concordo. Vai ver se o Pedro II é como essas escolas cívico-militares, em que você transforma as pessoas em robozinho e diz para as mulheres que elas têm que ficar em casa cozinhando. Desculpa, deputado, mas o senhor foi muito infeliz naquela colocação e, na verdade, é difícil justificar que eu não tenho projeto nenhum para mexer na educação do Estado, a não ser comprar o tablet do meu secretário de Educação, e acho que escola cívico-militar colocando PM para fazer o pessoal ficar em posição de sentido e cantar o hino nacional é mudar alguma coisa na educação. Eu não acho que seja. Essa postagem do Tenente Coimbra, ao qual o Mohamed se refere, é, sob todos os pontos de vista, condenável, lamentável. É uma mulher que para numa vaga de deficiente, o agente de trânsito ou policial fala para ela isso, ela responde: eu critico a escola cívico-militar sem conhecer o projeto. Então você pode parar aí, você é deficiente. Que coisa horrorosa, lamentável, Tenente Coimbra, deputado, lamentável. O Opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Eu nem sei como ele vai analisar essa notícia, mas o Senado brasileiro foi palco de um pastelão ontem na discussão sobre o aborto. O coronel Eduardo Girão, que é cearense, é senador pelo Partido Novo, levou uma atriz para encenar lá, Mohamed. O que foi aquilo? Foi lamentável, foi um pastelão e um desrespeito à instituição Senado Federal. Eu acho que é lamentável sob todos os aspectos. As notícias dizem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrou um ar de extrema desaprovação, de extremo desconforto. Ele devia ter proibido. Ele tinha razão, é só as pessoas verem o grau de ridículo disso. Vamos ver. Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! Eu até entendo essa liberdade, porque lógico que não é o que acontece. Eles estão partindo de pressupostos completamente absurdos, usando uma resolução da OMS que já não vale mais por estar ultrapassada a questão das 22 semanas. Mas eu acho que há uma reação imediata em relação a isso também. É mais ou menos como uma privatização das praias, Paulo. De não conhecerem e falar aquela bobagem. O projeto não tinha nada, não vai privatizar praia. Praia é bem público, não é terreno de marinha. E o terreno de marinha é uma excrescência que só tem aqui também, não tem que existir. Então as pessoas criticam sem saber. Mas há uma solução para essa questão. E o governo pode aplicar imediatamente. Às vezes é preciso entender o seguinte: quando eu enfrento uma onda conservadora, eu tenho que driblar. Eu sou um craque. Tenho 2 cabeças de bagre jogando de zagueiros que quebram todo mundo. Eu tenho que dar um jeito de passar por eles. Garrincha fez isso. Não é? Então, é uma coisa muito simples. Quem fazia isso muito era o Juari, em 1978, centroavante do Santos. Os jogadores de São Paulo bem mais altos que ele era um totoco desse tamanho, e eles levantavam a perna para parar o Juari, ele pulava pela perna deles. E a bola por baixo, ele conseguia driblar as defesas adversárias que vinham para quebrar mesmo, era dessa forma. A autorização, o aborto legal, até 22 semanas, por que algumas pessoas consideram que 22 semanas é uma coisa arbitrária e que vai condenar as meninas? Isso está errado. O problema é que você tem que judicializar. Esse é o absurdo. Se a lei me garante o direito, por que eu tenho que ir para a justiça? Tem sentido, Paulo.
E a lei é clara. Em caso clara. de cefalia, de estupro, Exato. de Então, risco de vida da mulher, o aborto é autorizado. Ao invés de ficar fazendo esse discurso todo, o que o governo tem que fazer? Garantir a aplicação da lei. Garantir no SUS a aplicação imediata da lei. A pessoa foi estuprada, tem o boletim de ocorrência, tem o inquérito policial, não tem que esperar a conclusão dele. Imediatamente dá o pedido no SUS e faz o aborto. Vai fazer em semanas. Então, menos de 10 até. Então, não é preciso que você tenha... eu tô achando, o problema, a lei é absurda, mas ela é absurda na sua essência. Por quê? Porque o cara que estuprou vai responder, Paulo, vai pegar 6 anos de cadeia. Até 10 no máximo. E ela, a menina... Até 20. E a menina, pegar até 20, é uma coisa absurda. Mas isso é uma coisa que já no Código Penal já tinha que ter mudado faz tempo. A gente tem que começar a modernizar a nossa aplicação de penas, eu já cansei de falar isso. E fazer o processo ser rápido. E aí tem que fazer uma mudança profunda no Código de Processo Penal. Eu não vejo ninguém se preocupar com isso. Não vejo. Nem tem pressão do Judiciário, não tem pressão do Ministério Público, a advocacia muito menos. E fica tudo como está. A gente precisava simplificar nosso sistema processual penal. Porque tudo tem que ser muito rápido. Você não pode esperar 9 anos para levar um cara para o tribunal do júri. O Pacheco ficou, inclusive, incomodado também porque o direito de expressão de quem é contrário ao projeto de lei não foi respeitado, né? Foi privilegiado. Exatamente. Mas aí é uma forma que a extrema-direita tem usado hoje no Congresso. Não dar voz é aquela coisa de lacração. Mas olhem bem o que eu falei. Foi a mesma coisa da questão do projeto das praias. Não estão dando a solução. Não estão colocando o outro lado, em que eu calo toda essa gente. Se a lei é um absurdo que se tenha, a justificativa é sempre essa, porque a justiça pode demorar. É um absurdo ter que ir para a justiça. Aí pega uma juíza, e pode uma juíza, um juiz, que pensam como esses deputados, você vai ter que ir para o tribunal. Imagine a menina, como foi o caso daquela menina de 11 anos, em que, por azar, o advogado pega um juiz de primeira instância conservador... Uma juíza? Não, mas um juiz ou uma juíza de primeira instância conservador, que nega, aí vai para o tribunal, pega um desembargador conservador, que nega, e senta em cima, não leva para julgar na turma. Passou das 22 semanas. Mas como é que eu acabo com... Né? Mas como é que eu acabo com isso? Garante no SUS. Garantindo, o SUS tem que ter uma instrução imediata. Tá com o boletim de ocorrência, tá com a instauração de inquérito do Ministério Público, ou então diz, o promotor pode autorizar. E isso é uma atividade do Ministério Público que eu acho extremamente louvável. Um promotor pode autorizar a fazer. Não precisa de juiz. O promotor pede. Ou ele fala, eu vou abrir o inquérito. Foi estupro. Essa é a questão. O problema do SUS, mas a gente tem que esperar o processo acabar. O processo vai acabar daqui a 5 anos. A criança já está com 5. O que a gente faz? Mata? Então é óbvio que eu preciso disciplinar. E isso, Paulo, uma canetada da Anísia resolve. Uma. É só ela pegar, fazer uma instrução normativa do Ministério da Saúde, passar para o presidente do SUS e o presidente do SUS falar, de agora em diante, com um boletim de ocorrência, pode fazer. É aborto legal. Acabou. Cumprir a lei, né? Exatamente. Agora, falando em lei, tem 2 tipos de lei no Brasil e duas notícias dessa semana confirmam isso. O Supremo Tribunal Federal começa hoje o julgamento dos acusados de serem os mandantes do atentado com morte da ex-vereadora Marielle Franco, do motorista dela, Anderson Gomes. Então, eles vão ter julgamento no Supremo. Os autores, os planejadores, eram acusados, né, de planejadores do atentado com sequestro e morte do senador Sérgio Moro, morreram ontem assassinados, os 2 na prisão, a facadas. Então, esses já tiveram julgamento e a pena,
na prisão. E, na verdade, pode ter sido queima de arquivo, né? A gente não sabe. É muito estranho quando isso acontece. Agora, no caso da questão da Marielle, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. E aí eu tenho ouvido umas bobagens também na mídia, falando que pode ser questionada a competência. Existe uma coisa chamada competência privilegiada. Eu tenho um processo qualquer no Estado, só que aí por um motivo eu sou obrigado a chamar a União no processo. Acabou, já deslocou a competência para a Justiça Federal. Quando a União faz parte da ação, ela não pode ser processada ou não pode atuar na Justiça Comum dos Estados. Desloca-se a competência para a Justiça Federal. É o caso deste processo do Arielle. Tem um deputado federal como um dos acusados de ser o mandante. Desloca imediatamente a competência para o Supremo. Não pode tirar. Você não pode desmembrar. Não teria esse foro, não, mas você não pode desmembrar. Porque se você desmembrar, você corre o risco de ter penas diferentes aplicadas por tribunais diferentes. Ou até decisões diferentes. Então, basta que uma pessoa, a competência em relação a um deputado federal é absoluta por parte do Supremo. Então, se ela é absoluta e você tem que julgar o crime num processo só, você tem que levar o processo para o Supremo. Então, já ouvi comentários em rede, por que o Supremo está julgando um homicídio? Então, ele está julgando justamente por quê? Por causa do foro privilegiado de um dos autores do crime, ou supostos autores do crime, que desloca a competência para ele de forma absoluta. Não tem nem o que discutir. A competência para julgar é do Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação aos acusados do sequestro e posterior execução do senador Sérgio Moro, é um absurdo que isso não aconteça no Brasil, né? Os dois assassinados dentro da prisão. Mas o sistema prisional é assim, né, Paulo? Eu vou recomendar até essa série da Globo, que fala da origem das facções criminosas, é algo que a gente já discutiu aqui. Ele remonta lá atrás, onde eu falo que às vezes o pessoal da extrema-direita esquece que a extrema-direita dá tiros no pé de forma constante. A existência das facções não é uma coisa da esquerda. Olha como eles invertem a coisa. Porque os presos políticos é que ensinaram os presos comuns a se organizarem. Não. Os presos políticos não deviam nem estar lá dentro. Então, quem criou as facções foi a ditadura militar e a tortura. É isso que precisa ficar claro. Você não pode... É aquela história o problema não é a correspondência. O problema é a correspondência, mas você pega quem fez a carta. Mas você pega e prende o carteiro. É a mesma coisa que está se fazendo. Os presos políticos foram os caras que passaram essas ideias para os presos na década de 70, os presos comuns. Mas por quê? Porque eles existiam. Porque num regime democrático não existe preso político. Então, ficar elogiando a ditadura, na minha opinião, sempre é um tiro no pé, porque você vai descobrir que é ela que provoca essas situações no fundo. A origem está no ato criminoso. O ato criminoso foi a tortura, foi a prisão sem justificativa e toda aquela coisa hedionda de existirem no Brasil presos políticos, que hoje não existe preso político. Existia preso político naquela época por causa da ditadura tão louvada e amada por Jair Bolsonaro e companhia. Opinião Litoral chega ao final. A gente agradece a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.